Meus irmãos, mais uma vez, paz do Senhor Jesus. Quero convidar a todos para abrirem as Bíblias, o Evangelho, segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo de número 6. Bendito para sempre seja o nome do Senhor Jesus. Marcos, capítulo de número 6, os versículos 30 ao de número 34, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Amém, amados? Amém. Os irmãos me acompanhem. Estarei lendo, os irmãos me acompanhem em suas Bíblias, por favor. Palavra de Jesus. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito, como o que tinham ensinado. E ele disse-lhes: Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos o conheceram, e correram para lá, a pé, de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se deles. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Amém. Deus abençoe os irmãos, tem liberdade para tomarem os assentos. Meus amados, uma vez mais quero dar graças a Deus por ter nesta noite a oportunidade de estar de volta a este santuário, encontrar com os irmãos e juntos aqui adorarmos ao nosso Senhor e Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Glorifico a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de estarmos em sua casa. Dentro de momentos, permitindo-nos o Senhor, iremos participar da ceia de nosso Senhor Jesus Cristo. E como costumo sempre dizer aos irmãos, o que tem uma significância muito grande para nós, a Igreja de Cristo, neste tempo da nova aliança, pois são elementos representativos que representam o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus, que foi pendurado e vertido na cruz do Calvário em resgate da nossa alma. Cristo efetuou, diz-nos a Bíblia em Hebreus, a nossa salvação lá na cruz do Calvário. E agradecidos a Ele, nós nos reunimos aqui nesta noite para fazermos menção de sua morte e anunciá-la até que Ele venha para buscar a sua igreja. Seguindo a orientação bíblica do apóstolo Paulo aos Coríntios, primeira carta, capítulo 11, os versículos 23 a seguir. Nós louvamos, portanto, a Deus pela vida de cada um dos irmãos que valorizam este ato, entendendo como nesta noite ouvi alguém dizer que trata-se do que nós consideramos a maior festa da Igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E parece, meus irmãos, não ser bem verdade, pois o culto de ceia, no presente, é um dos cultos menos participado pelos irmãos. Existem muitos que não participam, alguns por não poderem de fato, e outros por serem, na verdade, relapsos, desorganizados, e não terem atenção ao significado deste ato que nós estamos aqui nesta noite observando. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo deixou-nos duas grandes ordenanças no Novo Testamento. A primeira delas, o batismo em águas, e a segunda, a participação do que representa o seu corpo e o seu sangue. Todo cristão, como costumamos dizer, que se preza, que se valoriza, que cuida de sua vida espiritual, ele deve, portanto, preocupar-se com este quesito. Ele deve, portanto, assentar em seu coração o desejo de participar regularmente da ceia do nosso Senhor e Salvador Jesus. Todavia,
ao mesmo tempo que nós observamos muitos que não importam com isto, glorificamos a Deus pela vida de outros que valorizam o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. E como prova disto, reuniram aqui nesta noite, abriram seus corações e estão dispostos a agradecerem a Deus pela morte e pela ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus. O apóstolo Paulo nos diz, e com muita clareza, que Cristo morreu pelos nossos pecados e ele ressuscitou para a nossa justificação. A morte e a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é a prova, é a garantia de nossa redenção. O certo é, meus irmãos, que mais cedo ou mais tarde, nosso Senhor Jesus voltará, ele buscará a sua igreja, nós deixaremos esta terra e a partir deste momento nós estaremos para sempre com o Senhor. O que acontece hoje, embora de forma ordenada, mas em certo aspecto acontece de forma separada em toda a face da terra, neste dia, neste dado momento, acontecerá com todos os salvos reunidos, participaremos no céu de glória, onde a Bíblia diz que Cristo nos servirá. Portanto, meus amados, valorizemos a oportunidade que Cristo nos concede nesta noite. Louvemos a Deus por termos o prazer de estar em sua casa e podermos mais uma vez participar da ceia do Senhor. Graças a Deus. Queridos irmãos, rapidamente, não vou tomar muito tempo dos irmãos. Meu estado também físico não me permite estar falando como às vezes costumo falar. Mas eu quero nesta noite, entendendo, portanto, a seriedade deste trabalho e o dever meu como pastor desta igreja, quero deixar uma palavra aos irmãos que estão aqui e que vieram a este santuário para adorarem ao Senhor. Palavra que eu quero deixar aos irmãos, se os irmãos me permitem colocar um tema, quero falar, no tempo que tenho para falar, sobre a segurança que tem aqueles que seguem ou que servem ao Senhor Jesus. A grande verdade, meus irmãos, é que os seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo, seguramente, eles são assistidos por Deus. Eles precisam compreender na sua caminhada, em sua trajetória, que por Deus não estão esquecidos. Antes, pelo contrário, eles são alvos da atenção divina. Tenho certeza e esta absoluta que Deus contempla-nos nesta noite aqui neste lugar. A grande razão de nós virmos a este santuário na noite deste dia é que sabemos que o Senhor Jesus, ele fez-nos uma promessa extraordinária, independente do número de pessoas que tivermos para louvar o seu nome. Ele disse-nos que se nós nos reunirmos em número de 2 ou 3, congregados em seu nome, disse ele, eu estarei entre eles. Portanto, meus irmãos, certeza absoluta que Cristo está conosco nesta noite. E é certo que nós já sentimos a sua manifestação. Mas, como fora dito pelo pastor Edani, nesta semana que se passou, podemos dizer, e hoje pela manhã na consagração, deixando-nos uma palavra, mais do que estar, Cristo nesta noite já manifestou sua graça, sua glória e sua unção neste lugar. Já consegui ouvir o Senhor Deus falar neste santuário. Minhas forças já foram renovadas neste culto para a glória do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porém, queridos irmãos, a grande verdade é que nós, igreja de Cristo, precisamos ter o entendimento que nós servimos ao Senhor, tornamos seus seguidores, seus discípulos, trabalhamos para Cristo, estamos envolvidos na sua obra. Maior desejo de nossa alma no momento é agradarmos ao Senhor, é conhecermos qual é a perfeita e agradável vontade de Deus para nós.
O apóstolo Paulo diz que ela é boa, perfeita e agradável. Encontrarmos, portanto, ou desfrutarmos desta vontade de Deus, significa alcançarmos, atingirmos o mais alto ideal da vida cristã. Desfrutar da vontade do Senhor nosso Deus. Que Deus seja para sempre louvado, exaltado é o nome do Senhor. Todavia, meus irmãos, nós precisamos, como crentes, seguidores de Jesus, pessoas que envolveram na sua obra, termos nós mesmos segurança em nosso coração, pelo fato de que nós servimos ao Senhor e somos por Ele assistidos diariamente na nossa caminhada. Bem dissera o salmista: se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga a Israel, se não fora Deus que está ao nosso lado, o que seria da minha vida, o que seria da tua vida? Quantos embates nós travamos neste mês que se passou. Adentramos a um novo mês e já estamos terminando o ano de 2014, que marcou a vida de muitos cristãos, tendo em vista aflição, tendo em vista lutas, tendo em vista problemas, tendo em vista, meus irmãos, o que assola o mundo dos mortais. Mas nós, nesta noite, como proferiu o profeta Samuel, podemos dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Nós temos plena ciência que em 2014, neste mês de novembro, e nós já estamos em dezembro, não faltou-nos a assistência divina, não faltou-nos o cuidado do nosso Pai Celestial, não faltou-nos o amor e a graça diária de Deus, favorável à minha vida, favorável à sua vida, favorável à nossa vida. Glórias ao santo e maravilhoso nome do Senhor. Nós estamos, meus irmãos, observando uma porção das Escrituras que nos mostra exatamente a assistência de Cristo àqueles que estão envolvidos com a sua obra. Se nós retrocedermos, meus amados e queridos irmãos, para o contexto imediato, nós perceberemos pela Bíblia, pela palavra, pela descrição de Marcos, que nossos irmãos, os apóstolos, aqueles que eram mais íntimos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eles receberam uma ordem da parte de Jesus de divulgar o Evangelho, de pregar a sua palavra, de anunciar as virtudes, como disse o apóstolo Paulo, daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E a Bíblia diz que eles foram, e maravilhas Deus fizera através destes apóstolos. Jesus, meus amados e muito queridos irmãos, a Bíblia nos diz que seu ministério, neste contexto, tornou-se conhecidíssimo exatamente por causa de milagres, de maravilhas, de libertação que Jesus fazia no seu dia a dia. Eu quero fazer, se tiver tempo, uma consideração a esta questão logo mais à frente. Todavia, meus irmãos, a virtude de Deus, através da vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, fez com que o nome de Cristo fosse apresentado às famílias, fosse apresentado às autoridades religiosas e às autoridades civis daquela época. Homens, por exemplo, como Herodes, estava preocupado e coçando a cabeça, sem entendimento, pensara ele em tratar-se de João Batista, que por ele fora degolado, e no entendimento de Herodes, ele havia sido ressuscitado. Mas não se tratava de João Batista, se tratava do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, se tratava
tratava daquele que dissera a João: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Disse João: eu não sou digno de, abaixando-me, desatar as sandálias de seus pés. João havia dito que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, que estava entre os homens, e a glória de Deus estava presente através da vida de Jesus. Vale lembrar, meus irmãos, que o apóstolo João, no seu Evangelho capítulo 1, versículo 14, ele está dizendo: e o verbo fez carne, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Glórias ao santo nome do Senhor. Significa dizer que em Jesus estava o favor imerecido de Deus para a raça humana, e não de forma limitada, mas de forma ilimitada, porque a descrição do evangelista é: cheio de graça e cheio de verdade. Glórias ao santo e muito bendito nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Então, meus irmãos, Herodes, não entendendo o que se tratava, a Bíblia nos diz que os discípulos cansados, eles retornam à presença de nosso Senhor, e ao chegarem perante o Cristo de Deus, eles começam a relatar o que eles fizeram, e não só fizeram em sinais, maravilhas e prodígios, mas como ensinaram o evangelho que Cristo lhes havia dito para ensinar. Observem que nesta hora Jesus os chamou à parte, dizendo: quero vos levar a um lugar à parte para descansar, porque a Bíblia diz que eles sequer estavam tendo tempo para comer, porque estavam plenamente envolvidos na obra do Senhor. A Bíblia diz que tamanha era a carência da população. A Bíblia descreve o quadro crítico espiritual daquela nação, a ponto de dizer que muitos iam e muitos vinham. A grande verdade é uma fila interminável de pessoas para receberem a assistência de Jesus através de si mesmo e através dos apóstolos. Todavia, estando os apóstolos cansados, Jesus entende o que nós precisamos entender: que se nós não cuidarmos do meio que ele usa para fazer a sua obra, ele poderá deixar de fazer, porque este meio poderá deixar de existir. Então Jesus disse: vocês estão precisando de descanso, vamos para um lugar à parte. E é interessante, meus irmãos, que a Bíblia diz que eles foram sós em um barco para um lugar deserto, e a Bíblia, ela não diz para onde eles foram, mas sabemos que eles atravessaram o lago para um lugar deserto, e a Bíblia vai nos dizer que a multidão, que sempre era assistida por Jesus, os viu partir, e vendo-os partir, a Bíblia diz que eles o conheceram e eles correram para lá. Mas que coisa extraordinária, meus amados e queridos irmãos, nesta passagem a preço, Jesus quer estar a sós com os discípulos, mas a multidão não quer deixar Jesus a sós com os discípulos. A grande verdade é que dentre esta multidão haviam os curiosos, os observadores. Dentre esta multidão haviam os oportunistas, que só queriam aproveitar, terem oportunidade terrenal. Mas havia dentre eles pessoas que tinham
sede da água da vida, pessoas que tinham fome do pão da vida, pessoas que desejavam que Cristo continuasse pregando e dizendo: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aleluia! Dentre eles havia pessoas que queriam que Jesus continuasse a pregar e dissesse para eles: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Dentre aquela multidão havia inúmeros que queriam ouvir Jesus dizer: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Dentre aquele povo havia da linhagem de Abraão, pois na grande verdade todos eram, que desejavam ouvir o Senhor Jesus proferir, dizendo para eles: olha, se vocês conhecerem a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, meus irmãos, toda esta multidão, e a Bíblia nos diz que não é uma multidão pequenina, porque considera-se aqui os homens, e a Bíblia faz menção de um número de 5.000 homens adultos. Significa dizer que entre eles havia mulheres, havia adolescentes e crianças que não foram contados. Só os homens, a Bíblia faz menção serem 5.000, e a Bíblia diz que eles correm a pé. Eles não têm uma embarcação navegável para atravessar aquele lago, mas eles dão a volta, e por onde eles passam, as pequenas cidades, aldeias, vielas, estão perguntando: para onde vocês vão? Ou estão indo com tanta pressa? Eles diziam: não podemos parar, porque Jesus, aquele que abre os olhos do cego, Jesus, aquele que dá voz ao mudo, Jesus, aquele que até mortos ressuscita, Jesus, aquele que faz paralítico andar, Jesus, aquele que esteve lá no tanque de Siloé, que esteve no tanque de Betesda, Jesus, o Filho de Deus, ele entrou num barco e está indo para um lugar deserto, e a gente sabe que ele vai para lá. Então a gente vai para lá para continuar ouvindo a palavra dele, para continuar ouvindo a mensagem dele, para continuar ouvindo aos ensinamentos dele. Nós queremos continuar ouvindo o Senhor Jesus pregar, e vai se afluindo a multidão, vai engrossando aquele cordão de pessoas, e são pessoas e mais pessoas que vão reunindo e estão indo para ver Jesus, e Jesus no seu barquinho com seus discípulos, e a intenção de Cristo é descansar, propiciar um momento de descanso para os seus discípulos, que por sua vez eles estavam cansados. Mas a Bíblia diz que tanto correra esta multidão, que eles chegaram lá antes que Jesus chegasse. E quando Jesus chega, existe uma multidão numerosa de pessoas para recebê-lo, como que para saudarem-o, dizendo: aleluia, hosanas ao Senhor, dizendo: nós viemos para te ouvir. A grande verdade, meus irmãos, é que Cristo, ele não ia para lá para pregar, ele ia para lá para descansar, mas a multidão foi lá para ouvir, a multidão foi lá para ouvir o Senhor Jesus pregar, para ouvir o nosso Senhor Jesus ensinar. Então diz-nos a Bíblia, meus irmãos, que nosso Senhor Jesus Cristo, ao sair daquele barco, ele toma a atenção àquela grande multidão, e a primeira coisa que acontece
você, no interior de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é ter compaixão daquela multidão, porque ao olhar para aquela multidão, nosso Senhor Jesus os vê como ovelhas, e a Bíblia descreve o quadro caótico desta situação, pois a Bíblia diz que Jesus os vê como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus, naquela hora, ele parou com o propósito de descansar, de dar um momento de descanso para os discípulos, e ele percebeu a urgência de almas que estavam ali naquele dia para ouvir sua palavra, e a Bíblia diz que Jesus começou a ensinar-lhes. Eu gostaria que nós tomássemos a atenção que Jesus não começou de imediato a curar, mas Jesus começou naquela hora a ensinar. Jesus começou a falar para aquela multidão. A partir deste momento, meus irmãos, eu entro no núcleo da mensagem para deixá-la aos nossos corações aqui. A multidão está lá e eles estão com disposição para ouvir Jesus falar. Eu paro e penso, meus irmãos, quanto tempo de duração foi a caminhada daqueles irmãos, daqueles discípulos, daqueles seguidores, daqueles aldeões, daqueles homens, mulheres e crianças e adolescentes que saíram de suas casas, meus irmãos. Eles não andaram como eu andei de carro até aqui, mas eles foram a pé. E não pensem, meus amados irmãos, porque se nós considerarmos a extensão deste lago, nós perceberemos a distância que eles andaram, e eles foram a pé, e eles não foram, meus irmãos, como a tartaruga na sua caminhada, mas a Bíblia faz menção que eles foram às carreiras, eles foram aos galopes. Com certeza chegaram suados, cada um tendo a sua vestidura cingida, o cinto no seu lombo, porque não podia atrapalhar na caminhada. E ao chegarem lá, eles foram recompensados, porque eles tiveram o privilégio de ouvir o meigo Nazareno ensinar-lhes a palavra do Pai eterno. Trata-se do Cristo, o Filho de Deus, falar-lhes a palavra, o plano da salvação, o projeto de Deus, esquadrinhar-lhes o amor do Pai, revelar-lhes a grandeza, o plano de Deus para com as suas almas, e fazer com que houvesse a cada momento mais aptidão espiritual, mais desejo para ouvir. É certo que muitos deles estavam como que dizendo: fala mais, Senhor, que a gente quer ouvir. Eu percebi que estava em trevas e começou a raiar a luz. Provavelmente havia alguém dizendo: as algemas começaram a desprender, começaram a quebrar, os olhos do meu entendimento começou a se abrir nesta hora. Eu consigo entender o porquê que dizem que o Senhor é profeta. Eu consigo entender porque que Nicodemos diz que Deus é com o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glórias ao maravilhoso nome do Senhor. Eu preciso abrir um parêntese, irmãos. Esta multidão, eles deixam a cidade. Sabe o que eles estavam deixando em primeiro plano? 400 sinagogas dentro de Jerusalém. Jerusalém, neste contexto, ela tinha 400 sinagogas. Não era falta de opção. Significa dizer, meus irmãos, ou não era falta de igreja, melhor dizendo, vamos contextualizar. Havia 400 igrejas com porta aberta, havia pelo menos 400 líderes de sinagoga para ensinar a palavra de Deus. Mas os estudiosos chamam-nos a atenção dizendo que nós precisamos considerar se não estamos porventura vivendo dias semelhantes, porque a grande verdade é, meus irmãos, que o problema para a sociedade hoje
hoje não é a falta de igrejas. Igreja quase que tem em toda a esquina. O grande problema é a falta da palavra pregada dentro das igrejas. Observem que Jesus não ofereceu a cura em primeiro plano, mas Jesus ofereceu a palavra da vida eterna. Jesus ofereceu o ensinamento que vem do trono do Pai Celestial. Se nós começarmos pela palavra, as coisas vão acontecer. A Bíblia diz em Romanos 10 e 17, e faço-me valer desta passagem: a fé ela vem, e ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Não é ouvir baboseira, história de carochinha, mas é ouvir Bíblia, é ouvir a palavra santa que saiu dos lábios do Deus eterno, é ouvir esse livro da capa preta que você tem na sua mão, é folheá-lo, é lê-lo, é deixar Deus falar com você, é vir para a igreja e ter atenção à palavra que é pregada, que é ministrada. Deus conhece as nossas necessidades. Hoje, nesta manhã na consagração, quando o pastor Éder começou a pregar, Deus trouxe essa palavra ao meu coração e eu entendi, ela é para esta noite, para a igreja do Senhor Jesus. Estou deixando aqui no entendimento, meus queridos irmãos, de que o Espírito do Senhor, Ele está falando conosco nesta noite. Ainda ontem eu fiz alusão ao poder, à eficácia da Bíblia, a eficácia da palavra do Senhor nosso Deus. A Bíblia chega a dizer no Salmo 119, versículo 165, que os que amam a lei de Deus, para eles não há tropeço, e eles possuem paz na sua alma, eles possuem paz no seu coração. Isso está em consonância com o que disse Jesus: não turbem os vossos corações, mas credes em Deus. Neste mundo agitado, neste mundo balançado pelos vendavais que vem dos quatro cantos, você está lembrado daquela visão do profeta Daniel, onde a Bíblia diz que os quatro cantos do céu, eles combatiam no mar grande, que simboliza as nações, os reinos, os poderes. Os quatro cantos, meus irmãos, são os poderes das terras que vêm de todos os lugares e agita, na verdade, o mundo. Hoje nós estamos vivendo num mundo tão agitado. Olhamos para o nosso querido Brasil, parece que está à porta, meus irmãos, de um problema grande dentro daquela nação. Nós olhamos para a Europa, balançada pela crise, países praticamente arrasados, abatidos, e a grande verdade, meus irmãos, olhe para cá, por favor, o cristão segue a sua caminhada, porque Jesus dissera: não turbem os vossos corações, mas credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Eu não me canso de dizer que todas as vezes que eu me debruço sobre esse texto do capítulo 14 de João, eu percebo revelado o amor do nosso Pai Celestial na pessoa de nosso Senhor Jesus, nesta expressão tão enfática, tão categórica: e se eu for, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. É o Senhor dizendo: vos levarei para mim. Jesus virá para me levar para Ele. Jesus virá para te levar para Ele. Se isto aqui, meus irmãos, não ancorar a tua alma, não há nada mais que vai ancorar. Se isto não der paz para a tua alma, não há nada mais que dará paz. Nós temos uma promessa de nosso Cristo: eu vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Oh, glórias ao santo, bendito e muito maravilhoso nome de nosso Senhor. Então eu repito, meus irmãos, eu fiz alusão ontem à noite ao poder da palavra. Eu disse: se pregarmos a palavra, a igreja será dinâmica.
A igreja será atuante, a igreja será poderosa, a igreja será batalhadora, mas a igreja não enfraquecerá se nós cuidarmos do ensinamento da palavra, da exposição da palavra. É exatamente o que acontecia nesta época. Quantos pais de família que ia para a sinagoga, mas voltava vazio como entrara, e eles começavam a perceber: passou-se o tempo da visitação. Passou-se o tempo da visitação. Que tempo de glória já tivemos, hein, Joaquim, em Manuel, que lembra daquele culto da sinagoga, daquela certa época que era uma maravilha. Nós sentíamos a presença do Deus de Abraão, mas parece que agora está tudo morto, parece que está tudo vazio, parece que nada mais acontece. Então nosso Senhor Jesus Cristo, ele começa a pregar a palavra do Senhor, e por isso as pessoas deixam a cidade e vão para o deserto para ouvir João Batista. Por isso as pessoas deixam a cidade e vão para o deserto para ouvir nosso Senhor e Salvador Jesus. E Jesus disse-nos uma verdade, que se nós nos calarmos, as pedras clamarão em nosso lugar. Então pregue, pregadora. Então pregue, pregadora. Então ensine, ensinador. Então louve, adorador. Então preguemos, igreja de nosso Senhor. Vamos pregar. Vamos pregar. Vamos continuar pregando, meus irmãos. Esta é a grande razão. Jesus percebe, e eu não vou ter tempo, é claro, é lógico, eu não entrei no primeiro ponto. Jesus percebe o quadro ovelhas que não tem pastor. O que significa um rebanho sem pastor, irmãos? É um rebanho desprotegido, é um rebanho mal cuidado. Na grande verdade, irmãos, é que é observado e à distância percebe as características de um rebanho que possui pastor, de um rebanho que não tem pastor. Jesus identificou, Jesus percebeu, essas pessoas são como ovelhas que não têm pastor, mas nesta tarde elas vão comer, nesta tarde elas vão beber, elas vão comer em primeiro plano, meus irmãos, a comida que vem do céu, elas vão beber em primeiro plano a água que vem do céu. Os irmãos perceberam que essa não foi a primeira preocupação de Cristo. Jesus multiplicou o pão, foi depois de ensinar-lhes a palavra. Jesus não fora logo dizendo: olha, Bartolomeu, Mateus, Tomé, André, Filipe, olha, vocês têm que ter atenção. Eles andaram toda esta distância, dê a eles o que comer. Mas a Bíblia diz que a primeira coisa, Jesus começou a ensinar-lhes, e depois de ensinar, é que os discípulos dizem: esse povo tem fome, Senhor. E Jesus disse: agora é nosso dever, porque são meus seguidores, eles terão a minha assistência, eu vou assistir. Ninguém vai embora para casa de barriga vazia, ninguém vai dar um treco pelo caminho, ninguém vai morrer aí e dizerem: vai seguir o Nazareno, é isso que dá, morre, colocou na cabeça em seguir aquele homem. Jesus está dizendo: não, 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 chegaram em paz, retornarão em paz, chegou em saúde, retornarão em saúde, chegou em perfeito estado, retornarão em perfeito estado. Não há prejuízo para quem segue a Jesus. O que o diabo mais quer nesta última hora é levar os cristãos ao entendimento, meus irmãos, que por não assemelharmos com ímpios, por não corrermos ao lado deles em certos aspectos, nós estamos tendo prejuízo. Não estamos, não, senhores. Esta voz maligna eu repreendo na noite deste dia, pelo poder e pela autoridade conferida a mim pelo poder do Senhor Deus. Nesta noite eu estou dizendo à igreja de nosso Senhor e Salvador: não há prejuízo para quem envolve com a causa do Mestre, não há prejuízo para com quem é um seguidor do meigo nazareno. Nós seremos, meus irmãos, nós seremos assistidos por Cristo em todas as instâncias da nossa vida. O primeiro ponto desta palavra é que nem sempre Cristo, ele nos livrará de situações desconfortáveis. Nem sempre Cristo dará-nos o livramento de situações desconfortáveis, mas eu quero garantir aos irmãos, pelo poder da Bíblia, pelo poder da palavra do Senhor, que em todas estas situações Deus te assistirá. Você não estará sozinho em nenhuma delas. Aleluia, aleluia. O tema da palavra é: os seguidores de Cristo seguramente eles serão assistidos por Deus. Preste atenção, nós somos seguidores. Significa dizer, se eu sigo alguém, eu estou seguindo alguém que está à minha frente. Já começa aqui, Cristo está à nossa frente. A
nossa pisada é de acordo com a pisada do nosso mestre. Ele vai à nossa frente. Em nenhum momento da nossa trajetória nós nos sentimos só, apavoradamente. Às vezes, meus irmãos, irrefletidamente, nós até oramos dizendo: Senhor, parece que o Senhor nos abandonou. Isso é uma questão minha, isso é uma questão sua, e Deus até não se preocupa com isso, porque Ele conhece a sua estrutura, Ele conhece a minha estrutura. Mas a grande verdade é que enquanto nós estamos com Ele, a Bíblia diz que Ele está conosco. Se nós estivermos com Ele, Ele está conosco. Esta igreja está caminhando porque Ele está à nossa frente. Aleluia. Você está entendendo que o Senhor Deus está dizendo ao seu coração na noite deste dia? Então Deus poderá não nos livrar de situações desconfortáveis, mas Ele nos assistirá dentro de cada uma destas situações. Eu gostaria que você lembrasse do que dissera o salmista no Salmo 60 e o versículo de número 11. Ele está dizendo: dá-nos, ó Senhor, auxílio na angústia, porque vão é o socorro do homem. É grande verdade. O dia da angústia, o proverbista está dizendo para nós, lá no livro de Provérbios, capítulo 24, versículo de número 10: se no dia da angústia te mostrares fraco, pequena será a tua força. Quando o dia da angústia chega para nós, nós proferimos como proferiu o salmista: dá-nos auxílio, ó Senhor, no dia da angústia, porque vão é o socorro do homem. Eu sei que a igreja quer me ajudar, por vezes eu sei que a esposa quer ajudar, por vezes eu sei que os filhos querem ajudar, por vezes, meus irmãos, o marido sabe e a esposa sabe que o amado ou a amada quer ajudar, a família quer ajudar, a igreja quer ajudar, familiares quer ajudar. Mas é o dia da angústia, é hora de olhar para o céu e dizer: dá-nos, ó Senhor, auxílio no dia da angústia, porque vão é o socorro do homem. Eles querem, mas não podem, eles querem, mas não conseguem, mas o Senhor pode. Do Senhor virá a vitória para a vida daquele homem, daquela mulher que serve ao Senhor, de forma que nós temos o auxílio do Senhor nestes momentos mais difíceis da nossa vida. Em segundo lugar, aplico rapidamente, meus irmãos, é preciso nós observarmos que Deus, Ele se valerá destes momentos, quando Ele permitir que esses momentos desconfortáveis apareçam para nós. Ele se valerá desses momentos para nos ensinar preciosas lições. Eu repito, a primeira coisa que Cristo faz é ensinar-lhes a vontade de Deus. Olhe para cá, por favor. Deus quer que você cresça. Olhe para cá, obreiros. Deus quer que nós cresçamos. A Bíblia diz: antes crescendo em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, glória a Deus. Sabe o que a palavra do Senhor Deus vai dizendo para nós? Cresçamos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus. Deus quer que nós sejamos completos. Deus quer que cheguemos à estatura de varonilidade, de varão perfeito. Deus quer que você cresça. Deus quer que você erga. Deus quer que você saia do andar de baixo nesta noite e passe para o andar de cima. Deus quer. Então Ele não nos poupa dos momentos desconfortáveis, mas a grande verdade é que nesses momentos Ele nos ensina preciosas lições. É nesses momentos que eu entendo que Ele não me deixa. É nesses momentos que eu entendo que não adianta eu confiar na força do braço, porque a força do braço é limitada. É nesses momentos que eu percebo, meus irmãos, que eu sou barro, que eu sou criatura, mas Ele é criador. É nesse momento que eu entendo que o que para mim está de cabeça para baixo, para Deus está no centro da vontade. Para Deus está de acordo com o seu querer. Para Deus não está nada errado. Às vezes eu olho e falo: Senhor, está tudo errado. E Deus está como que dizendo à minha alma, ao coração de cada um de nós: não está nada errado. Você está no centro da minha vontade. A minha mão está te guiando. A minha mão está te orientando nesta noite, meu querido irmão. Entenda, meu querido, Deus se vale desses momentos que são desconfortáveis para nos ensinar lições que são preciosas, que por certo marcarão a nossa vida, que serão um ponto divisor na nossa vida. Haverá uma página que ficará para trás e nós
nós seguiremos em frente para a glória do nome do Senhor, que vive e que reina para todo sempre. Os irmãos, eu não tenho tempo para concluir a linha de raciocínio, mas os irmãos perceberão que alguém disse para o Senhor e colocou à disposição: nós temos aqui 200 denários. 200 denários naquela época correspondia, cada denário correspondia a 20 centavos do dólar, e por que não dizermos do euro no nosso dia? Todavia, aquele 20 centavos, ele correspondia à diária de um trabalhador. Nós estamos falando então em 200 dias de trabalho. Naquela época, uma grande soma de dinheiro colocaram à disposição. E Jesus está falando: não vou valer disso, não é disso que eu vou valer. A multidão veio para aprender, e eles vão entender que no deserto eu posso prover. Você está me entendendo, meu querido irmão? Você está entendendo, minha querida irmã? Deus quer que você cresça, Deus quer que eu cresça, Deus quer que nós cresçamos. Glórias ao santo e bendito nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Aleluia. Jesus nos vê como ovelhas que precisam aprender a palavra de Deus. Oh, maravilha, meus irmãos. Logo eu percebo a assistência de Cristo. Essa assistência do nosso Senhor, ela sempre foi resultado da reação interna de sua alma, de seu espírito, de seu ser. E não foi jamais, meus queridos irmãos, meios para se promover ou se tornar conhecido. Jesus, em momento algum, ele quis operar milagres para que seu nome se tornasse conhecido. Inclusive a Bíblia nos diz que Jesus curou e disse: não conte nada a ninguém, nem sequer hora que seja manifesto o nome do Filho de Deus. Jesus na verdade curou, sabe por quê? A Bíblia vai mostrando-nos aqui, devido à íntima compaixão. Esta compaixão no original, ela mostra-nos um sentimento que leva o indivíduo a uma ação de assistência. Eu, meus irmãos, às vezes vejo alguém e me sinto constrangido com aquela situação. Às vezes eu penso por horas naquela situação, mas eu digo para mim mesmo: o que eu posso fazer? Eu só poderei orar. Mas Jesus chegava lá e fazia. Sabe por quê? Porque ele era movido de íntima compaixão. Eu gostaria que você entendesse nesta noite, seguidor de Cristo, Cristo tem compaixão da sua vida. Cristo tem compaixão da minha vida. Cristo tem compaixão da nossa vida. Não se trata só da sua fala, mas se trata das suas ações reais, poderosas, para mudar a minha vida, para mudar a sua vida. Se ele quiser nesta noite, ele muda o quadro da sua vida, seja ele qual for, para a glória do seu nome, que é sobre todo nome, porque ele é. Até porque, meus irmãos, Jesus não precisava se promover. Jesus nunca precisou, irmãos. Eu vejo a preocupação das pessoas: olha, Jesus vai fazer para te provar. Ele não precisa provar nada, ele é, irmãos. Ele é. Jesus na verdade ele é. Admita os reis ou não, ele é. Os pensadores saibam ou não, Jesus é. Os poderosos da terra, creia ou não creia, Jesus é. O Deus manifesto entre nós, ele é. Jesus nunca curou alguém dizendo: eu estou curando para que as pessoas saibam que eu sou. Jesus curou, e eu repito, talvez uma das marcas mais visíveis da vida de Cristo é que de fato ele participou da nossa humanidade. Sabe, a Bíblia diz em Hebreus capítulo de número 2, visto que nós participamos da carne e sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, a saber, o diabo, o Satanás. Jesus sabe como é o seu sofrimento. Isso é uma marca visível. Nós distinguimos isto no ministério de Cristo, por isso a Bíblia diz que ele movia-se de íntima compaixão, e logo ele assistia. Ele passa e vê a viúva de Naim entrando na cidade. A viúva de Naim vem chorando, e a Bíblia diz: e vendo-a. Ele não chegou naquela mulher só para dizer: meus pêsames, mas enterra seu filho. Ele chegou naquela mulher para dizer: não chores. E ela, como que se tivesse oportunidade para perguntar: mas por que eu não devo chorar? Se eu sou viúva, é o único filho que eu tenho, a minha esperança está indo embora. Quem levantará a descendência ao meu marido? Jesus está dizendo para ela: não chores, porque eu te devolvo com vida. Moço, levanta-te. E a Bíblia diz que ele tomou aquele menino, entregou para aquela mulher. Jesus chegou na casa de Jairo e ele fez a mesma coisa.
Você está entendendo, meu irmão? Movido de íntima compaixão. Mesmo movido de íntima compaixão, ele às vezes deixa aparentemente as coisas prolongar na sua vida. Mandaram chamá-lo dizendo: teu amigo Lázaro está enfermo. E a enfermidade não é brincadeira, não. Jesus, a Bíblia diz que propositadamente Jesus permanece onde está, mas depois ele volta. E quando ele volta, ele vem dizendo: meu amigo Lázaro, nosso amigo Lázaro não morreu, ele dorme e eu vou despertá-lo. Eu estou indo para despertar o Lázaro. E tem alguém dizendo: mas já cheira mal. É natural que esteja em estado de putrefação, são 4 dias. E Jesus disse: tira a pedra. E quando tiraram a pedra, movido de íntima compaixão, ele só gritou dizendo: Lázaro, saia para fora. E quando Lázaro vem saindo, aquela múmia toda atada, Jesus olha para quem está perto e diz: desate-o e deixe ele andar, porque eu não quero esse homem atado, eu quero esse homem andando. Cresça. Aleluia, aleluia, bendito seja o Deus eterno, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus que não nos deixa à mercê do nosso inimigo, o Deus que não nos deixa à mercê da crise de um país, o Deus que não nos deixa à mercê do anticristo, o Deus que não nos deixa à mercê da sorte ou ao leão. O nosso Deus nos dá assistência. É preciso que nós entendamos que não há prejuízo em envolver nas coisas de Deus. Há ganho. Há ganho. O pastor Luciano pregou em França dizendo para nós que para ganhar é preciso deixar. É preciso deixar para ganhar. Aleluia. Você não está perdendo, você está ganhando. Não é perca, é ganho. Tu verás isso daqui uns dias. Permaneça firme. É o momento de Jesus te ensinar. Mas Jesus tem 5 pães e 2 peixes para multiplicar. Aleluia. Se coloque de pé, eu não consigo, não posso ir mais. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Eu quero fazer uma rápida oração com a igreja do Senhor. Logo após ministraremos a ceia do Senhor. Querido Deus e eterno Pai, nós te damos graças nesta noite pela oportunidade maravilhosa, especial que o Senhor nos dá de estarmos novamente na tua casa. Eu quero te louvar pela vida de cada um dos teus filhos que vieram a este santuário, Senhor, com os corações abertos, ó Deus, para receberem o que o Senhor tem para as suas vidas aqui neste lugar. Renova, meu Senhor, as forças de cada um, acrescenta a fé, meu Senhor, ergue vidas pelo poder do Senhor e para a glória do teu santo nome. Ó Deus, entre com a tua providência em favor dos teus servos que estão clamando ao Senhor neste lugar. Tu conhece verdadeiramente a estrutura do teu povo, tu conhece, meu Deus, as limitações, as necessidades, e é certo que tu tens ouvido a nossa oração. Humildemente nós nos prostramos ante ao teu altar e pedimos ao Senhor o teu agir, o teu operar segundo a tua boa vontade, visando em tudo a glorificação do teu nome. Opere como lhe apraz, como deseja a tua alma, o teu coração. Ó Deus, nesta noite, meu Senhor, esteja fazendo algo em vidas aqui neste santuário para a glória do teu grande nome. Em tuas mãos, Senhor, nós nos colocamos e entregamos, ó Deus, esta palavra pregada para que ela promova o resultado que o Senhor quer que ela promova em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos permaneçam de pé. Nós vamos neste momento passarmos para o ato da ministração da ceia do Senhor.